Olá, eu sou a professora Camila e nesse vídeo irei falar sobre os testes de hipóteses utilizados para a comparação de dois grupos pareados. Vimos no vídeo passado os possíveis testes para a comparação de duas populações. Nesse vídeo, veremos os testes para a comparação de duas amostras pareadas. Dados pareados são aqueles registrados em pares. Podem ser medidas da mesma unidade amostral em dois tempos ou em duas situações distintas. Por exemplo, um grupo de indivíduos pode ter o peso mensurado antes de uma intervenção ou tratamento, e depois terem o peso mensurado novamente para verificar se houve efeito da intervenção na redução de peso. Por se tratarem de dados pareados, as amostras precisam ser de mesmo tamanho. Considere que um pesquisador deseja verificar se há diferença entre os níveis de expressão do gene X antes e depois de um tratamento em uma cultura de célula. Para isso, foram selecionadas 12 amostras e a expressão do mRNA foi avaliada nos dois momentos. A mesma amostra foi avaliada antes e depois do tratamento. Aqui temos os dados da expressão gênica do gene X mensurada nos dois momentos distintos, nas 12 amostras de cultura celular. Nossa variável de interesse será a diferença entre antes e depois. E dessa forma, reduzimos a um problema com uma única população. Nesse caso, um dos testes que pode ser utilizado para a comparação de duas amostras dependentes é o teste T pareado. O teste T pareado faz a suposição de normalidade das diferenças. Entretanto, se x e y são normais, a variável d também será. É comum dizermos que o teste T pareado faz a comparação de duas médias. Como as médias são de uma mesma distribuição, no caso normal, esse teste da diferença de duas médias é, na realidade, um teste de diferença de duas populações. No teste T para amostras pareadas, as hipóteses de interesse são: a hipótese nula é de que não há diferença na expressão gênica antes e depois do tratamento, e a hipótese alternativa é de que há diferença na expressão gênica antes e depois do tratamento. Em termos estatísticos, a hipótese nula equivale a comparar se μx é igual a μy, e a hipótese alternativa equivale a verificar se μx é diferente de μy, ou seja, compararmos as médias populacionais. Ainda podemos escrever as hipóteses em função da nossa variável d, a diferença entre x e y, e a hipótese nula seria de que a média populacional de d é igual a zero versus a média populacional de d é diferente de zero. A mecânica do teste T pareado é a seguinte: primeiro calculamos a nova variável d dada pela diferença entre duas medidas, x e y. Em seguida, calculamos a média amostral das diferenças e a variância amostral das diferenças. Assim, a estatística do teste T é dada por essa expressão. A estatística T segue distribuição t-student com graus de liberdade igual ao número de observações subtraído de 1. E por fim, calculamos o p-valor do teste, lembrando que a probabilidade de encontrarmos um valor da estatística de teste mais extremo do que é observado na amostra. Observem aqui que estamos falando de um teste bilateral, então o p-valor será a soma dessas duas probabilidades. Lembrando, pessoal, que o p-valor é calculado com o auxílio de um software estatístico. Após o cálculo do p-valor, tomamos nossa decisão de rejeitar ou não a hipótese nula. Agora, voltemos ao exemplo da expressão de mRNA, observada antes e depois do tratamento. A média da expressão gênica antes do tratamento foi de 9,4, com desvio padrão de 1,8. Já após o tratamento, a média foi de 11, com desvio padrão de 2,2. Observem que, aparentemente, há indícios de que a expressão gênica difere antes e depois do tratamento. Entretanto, para testar as hipóteses de que a média da expressão gênica antes do tratamento é igual à média da expressão gênica após o tratamento, versus que as médias são diferentes, utilizamos o teste T pareado. Primeiro verificou-se a normalidade e depois aplicado o teste.
Observem que, ao nível de significância de 5%, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, a diferença na expressão gênica antes e depois do tratamento. Lembrando que poderíamos trabalhar com o teste T para uma amostra, testando as hipóteses H0 de que a média das diferenças é igual a zero e H1 de que a média das diferenças é diferente de zero. Ao visualizarmos o comportamento da variável diferença, notamos que os valores são, em sua maioria, maiores do que zero. A média das diferenças é de 1,3 e o desvio padrão de 2. Aplicando o teste T para uma amostra, obtemos o mesmo p-valor que o teste T pareado e concluímos também que há diferença na expressão gênica antes e depois do tratamento. As análises foram realizadas no software estatístico R. Para os interessados, aqui temos os códigos utilizados para a resolução do exemplo. Caso as suposições do teste T sejam violadas, devemos utilizar o teste não paramétrico de Wilcoxon. Esse teste não necessita de suposição de normalidade e os dados podem ser ordinais ou numéricos. Os testes não paramétricos, ao invés de utilizar os próprios valores observados da variável de interesse, considera os postos das observações. O posto de uma observação é a sua posição relativa às demais observações, quando os dados estão em ordem crescente. Aqui, vamos calcular o posto do valor absoluto da diferença. Considere os dados do exemplo anterior da expressão gênica. Primeiro, devemos calcular a diferença entre as medições final e inicial para cada amostra. A partir daqui, iremos desconsiderar diferenças iguais a zero. Ordena-se as unidades amostrais segundo o valor absoluto de suas diferenças e calcula-se os postos. Observem que, como o menor valor da diferença absoluta é 0,1, essa observação recebe posto 1. A segunda menor diferença absoluta é 0,6 e essa observação recebe posto 2. E assim por diante. Então, calcula-se a soma dos postos correspondente às amostras com diferenças positivas e a soma dos postos correspondentes às amostras com diferenças negativas. Essas medidas serão usadas no cálculo da estatística de teste. As hipóteses de interesse no teste de Wilcoxon são: H0, a distribuição da expressão gênica é a mesma antes e depois do tratamento, versus a hipótese alternativa de que a distribuição da expressão gênica é diferente antes e depois do tratamento. As quantidades de interesse são as somas dos postos das diferenças positivas, a soma dos postos das diferenças negativas e o número de empates. Essa é a estatística de teste na forma assintótica, utilizado quando o número de unidades amostrais com diferenças não nula for igual a pelo menos 16. E depois calculamos o p-valor do teste usando um software estatístico. Se o número de unidades amostrais com diferença não nula for inferior a 16, compara-se o valor encontrado da estatística de teste com os percentis da sua distribuição teórica tabulada. Rejeitamos H0 se a soma das diferenças negativas for inferior a LI ou superior a LS, ou se a soma das diferenças positivas for superior a LI ou inferior a LS. LI e LS são valores tabelados. No nosso exemplo, usando a teoria para amostras pequenas, rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de 5% e concluímos que há diferença na expressão gênica antes e depois do tratamento. Para os interessados, aqui temos os códigos em R utilizados para a resolução do exemplo. Espero que tenham aproveitado a aula, não deixem de assistir os próximos vídeos e muito obrigada pela participação. Até a próxima!